Bueno, estamos de novo no sábado, estamos outra vez aqui com o nosso Mateando, que a proposta dessa conversa de fim de tarde de sábado é que a gente possa pegar um assunto e abordar com vocês uma temática que durante a semana tenha sido a mais marcante de todas. Há muitos assuntos em evidência, claro. Tem o pé na porta do Bolsonaro, tem a questão que foi divulgada hoje pelos sites do mundo por conta de uma entrevista dada ontem por um premiado médico, ganhador do Prêmio Nobel, inclusive, de 2008, sobre a questão de que ele afirma que o vírus chinês saiu de laboratório, não foi espontâneo, não foi geração espontânea. Mas com certeza, tem também o assunto do dinheiro do Lula. Não sei se você sabe, meu amigo Valdemar Sense, que está sempre na sintonia lá do PADEF, ele que é um produtor, porque é produtor e trabalhador do campo, né? Você ajuda a pagar o salário de 20 e poucos mil reais pro Lula, né? Ele recebe do fundo partidário, que é uma das maiores excrescências que ainda perdura e que ninguém parece ter coragem de mexer nesse vespeiro. Mexer em dinheiro de política é mais perigoso do que mexer com mulher de traficante. Olha, eu vou dizer, a coisa é feia. Mas eu acredito que o assunto principal da semana tenha sido realmente a mudança no comando do Ministério da Saúde. O Mandetta já estava caindo de maduro, já estava caindo de podre. Ele sabe que ele fez um péssimo trabalho, ele sabe que ele não aproveitou aquela luz que ele teve, aquele período que ele teve para preparar o Brasil para a chegada do vírus. É um maledeto. E aí o presidente, de modo muito assertivo, e eu espero que ele faça isso também quando for na escolha do ministro do STF, saiu a aposentadoria do Celso de Mello no mesmo dia. O Bolsonaro tem que indicar o novo integrante do STF, porque daí não dá tempo de ficar com novela e nem nada. Pois bem, bastou que o presidente Bolsonaro indicasse o novo ministro da Saúde e estes vermes da esquerda trataram logo de fazer uma convocação requerendo a presença do novo ministro lá na Câmara dos Deputados. É uma boçalidade tão grande desse pessoal, é uma falta de respeito, é uma falta de respeito com a nossa inteligência. Porque mais do que oportunismo político, me parece que essa artimanha que eles usam é coisa de canalha. Mas eles já protocolaram o pedido de presença do ministro. Porque agora sim eu acredito que o Brasil tenha um ministro da Saúde. Eu já disse e não tenho nenhum problema em repetir. Na minha opinião, o ministério do presidente Bolsonaro, eu só vejo hoje ainda 2 postos que não me agrada nada, que é o da ministra da Agricultura, do DEM, e o do ministro do Turismo, do PSL, de Minas Gerais. Mas assim que surgiu o nome do novo ministro, que é um especialista, que é um cara respeitado, conceituado, não é um picareta que nem o Mandetta, a primeira coisa depois disso foi a imprensa tentar ver as contradições. Acharam um depoimento dele num congresso de oncologia. E é uma coisa que eu falo para os meus filhos: se por acaso, lá no final da vida, eu tiver algum problema de saúde onde a minha sobrevivência vai custar inclusive o desgaste e todo o sacrifício pessoal deles, não, eu não quero isso. Num certo sentido,
não é a questão de você ser a favor da eutanásia, mas muitas vezes é você entender que manter uma pessoa viva é uma dor para a própria pessoa e é um egoísmo dos que vão continuar vivos. Mas isso é opinião pessoal. Passada essa fase da sem-vergonhice, da oposição de logo chamar o novo ministro da Saúde, eis que hoje, na edição de hoje do Globo Online, do site, né, tinha uma matéria de algumas entidades falando mal do novo ministro. Nelson Teich, né? Mas olha só, como eles não encontraram entidades, digamos assim, sérias, representativas para falar mal dele, foram pegar uma tal de Associação Nacional dos Estudantes de Medicina. Acredite. No afã de bater no governo, a mídia perdeu totalmente a referência, perdeu totalmente a sua noção do ridículo. Eu reconheço o papel magnífico, importante, eu considero fundamental dos enfermeiros. Mas aí para bater no ministro foram lá e pegaram a Associação dos Enfermeiros, dizendo, oh não podia trocar. Só faltou consultar o Conselho de Psicologia, que é presidido por um adorador do Maduro. Ou seja, a mídia não consegue calar a boca. A mídia não consegue se conter, se controlar na sua necessidade de atacar, na sua necessidade de agredir, na sua necessidade de mostrar que ela é sim capaz de ser mais venal do que nós estamos pensando. E aí você entra nos acessos, né? Eu não sei o que o UOL está publicando porque eu não acesso mais o UOL. Porque se eu for para usar jornalismo de sarjeta, eu vejo a própria sarjeta. Se é para eu olhar mau jornalismo, já basta Globo, Agência Brasil e Estadão. Mas o UOL eu não acesso mais. Então eu não sei o que o UOL anda aprontando. Eu não sei o que o UOL anda inventando, mas boa coisa não deve ser. E o que me deixou estarrecido nesse material é que você tem a clara percepção de que é uma matéria forjada, tanto assim que foi feita até por uma estagiária a matéria. Mas é uma necessidade assim de você criar um conflito, de você gerar uma situação de, não, mas olha, parece que não é bem assim. Eu vou ser bem sincero para vocês. No meu modo de ver, no meu modo de entender, isso não é jornalismo, isso é fofoca. Boa parte dos jornalistas se transformaram em fofoqueiros. Agem, atuam e reagem como lavadeiras de beira de rio. Ficam ali tagarelando, olha, fulana. Você sabia que a esposa de um determinado governador, quando vai num restaurante, sai com os garçons depois no final da janta? Não sabia não, mas parece que tem um outro governador lá, não sei o quê. Isso não é jornalismo. Isso é uma coisa mais clara de algo chamado ativismo jornalístico. Se o ativismo judicial é perverso e pernicioso, o ativismo dos jornalistas é ainda mais delicado, porque ele se respalda numa pseudo-liberdade de imprensa, numa pseudo-liberdade de informação. E o que estamos assistindo é que a mídia parece que está adorando se suicidar. O que eu vejo no trabalho da mídia é uma predisposição inacreditável para o suicídio. E vou dizer uma coisa que me preocupa muito. A Globo já não pode mais sair com a logomarca dela, com a marca nas canoplas dos microfones. Vai chegar o momento em que o povo vai começar a surrar jornalistas.
E depois não venham dizer que o povo é estúpido. É simplesmente porque o povo está de saco cheio de tanta manipulação, de tanta desinformação, de tanta má fé, de tanta canalice por parte da mídia. Não adianta se fazer de vítima quem quer fazer a gente de palhaço. A forma como os meios de comunicação trataram a chegada do novo ministro mostra claramente que nós estamos diante de um grupo de atuação e ação política, não um grupo de ação e atuação voltados para a comunicação. Esses mesmos meios que abrem espaço para que vermes como Lula, que deveria estar na cadeia, continuem falando e dando entrevistas. Eu vou lhes dizer uma coisa com toda sinceridade. Conheço muitos jornalistas e sei do baixo nível cultural deles e sei do baixo nível salarial deles. E sei que muitos precisam completar a renda com jabás. Mesmo esses dos grandes veículos. Mas eu nunca pensei que os coleguinhas fossem se vender por tão pouco. E que junto com o seu preço de liquidação entregassem de bandeja qualquer dignidade e qualquer respeito pela profissão. É assustador, mas é isso. E como eu já comecei na semana passada, o Valdemar Sense, inclusive, chegou e falou assim, olha, mas tu já decorou a pajada? Não chega a ser bem a pajada, é ao modo de uma pajada. Então, antes de começar com essa pajada que vai ser, quero ver se eu mantenho semanal, quero mandar um abraço para o Valdemar Sense lá no PADEF, para o Marco César lá em Patos de Minas, ele que é criador de cavalo e é dono de uma empresa de segurança, para o meu amigo, meu irmão Gerson Rezende, uma baita de uma voz de músico, de cantor de música campeira do Rio Grande, por incrível que pareça, ele é filho de pai do Maranhão e mãe de Goiânia, ou o inverso, mas pensa numa voz talhada para cantar as coisas do Rio Grande. Então, para vocês, fiquem com vocês com os versos da pajada dessa semana. Lá se foram os 7 dias que nós chamamos de semana. Fugindo de cascas de banana, engolindo sonhos e utopias, buscando na alma as calmarias para enfrentar o desalento de quem semeia tormento e quer colher bajulação, um pitoco político, um anão que não passa de um jumento. Lá no domingo teve mutreta, conversa fiada e arrogância de quem perdeu tino e elegância feito guri mijado e vareta, se aprumando numa tênue mureta, desandou a falar insanidade e, só por ocasião e oportunidade, começou a semana ministro, arauto do caos, anunciar o sinistro que criou só por ruindade. Misturando arrogância e ciência, sem noção alguma de hierarquia, parecendo alguém que queria cobrar respeito e deferência para esconder a incompetência de enfrentar o vírus chinês maldito, apelando a velhos hábitos de falar bonito, para quem falta também elegância, inclusive para esconder sua ignorância, berrando feito asno ou cabrito. Maledeto foi apenas um lacaio destes que se trocam por vintém e que se abrigam no tal do DEM, de maldades verdadeiro balaio, e quase que me atrapalho na rima para não dizer o nome de um verme que não é homem e quer mandar mais que o presidente. Botafogo não passa de um demente, corrupto, ladrão e lobisomem. Mas ele se foi e digo, já foi tarde. Agora arregaçar as mangas e trabalhar, fazer o que não foi feito e lutar sem estrelismos e sem alarde. De quem não passa de um covarde, preguiçoso, desleixado e sem serventia. Aparecer na mídia era tudo o que queria, um homem cheio de esquemas e vícios, verdadeiro carreirista político, estrupício, tipo Jaguara, Cusco sem qualquer valia.
E depois de ter sido demitido, ele nos ofereceu a clara demonstração da sua falta de respeito para com a nação, se refastelando em beijos e abraços, comovido, cochichando e trocando juras nos ouvidos, a nos mostrar assim claramente: ou é estúpido, ou é imprudente, pois fez tudo o que aos mortais é negado, buscando chamegos, se oferecendo a agrados, dando uma banana para toda a nossa gente. Mas a semana não terminaria sem um grito de alerta de nosso presidente, a denunciar em alto som diretamente todo tipo de trampa e de covardia de um tipo gordo que só se cria no submundo da política do Rio de Janeiro, que empestilhou os políticos do Brasil inteiro, sem ter vergonha de viver de propina e suborno. A batata deles, saibam todos, está no forno e será assado, acredito, por primeiro. E o Brasil e os brasileiros de todos os rincões vão às ruas amanhã para dizer basta a essa corja que vive feito uma casta, brincando com o povo com apoio dos isentões, igualmente solertes, acolchambrados com ladrões. E vamos para as ruas com nossas bandeiras, símbolos de nossa alma guerreira, de um povo que não se entrega nem se rende. Por isso nosso jeito a alguns ofende e fecha os olhos de outros em súbita cegueira. Será outra demonstração de civismo de quem não aceita a trapaça do vil Congresso, que se tiverem vergonha eu lhes peço, respeitem o povo que despertou seu ativismo, abandonem a roubalheira e deixem de cinismo. Vocês não passam de uma corja de araque e não adianta recorrerem à mídia velha claque, pois nós sabemos bem o que queremos, pois nós sabemos bem o que podemos quando vier a ordem e formos enfim para o ataque. Não peçam bom senso e ponderação ao povo que se sente tolhido e enganado por um bando de saqueadores condenados, falando simples e direto, uma súcia de ladrão, querendo silenciar toda a nação, enquanto eles metem a mão sem piedade em verbas, orçamentos, dinheiro por caridade roubado do povo que paga tanto imposto. Ficam provocando para aumentar nosso desgosto, mas tenham ciência, chegará a hora da verdade. Bueno, esse foi meu recado, essa foi nossa charla desse sábado, e que você tenha um bom fim de tarde, que você tenha um bom descanso, um bom domingo, e nos vemos de novo na segunda, aí sim, na hora do café. Um baita abraço, que Deus Nosso Senhor nos guie, nos proteja e nos abençoe, e para quem for para as ruas amanhã, a hora está chegando. Um abraço e até segunda.